que tá saindo do forno é um e-book. Um e-book gratuito de presente para vocês. Com tudo e mais um pouco do que eu trago na live. Que assim, hoje já passou pela terceira e última revisão. Já tá sendo preparado. Acredito que, se tudo der certo, na live de segunda-feira já vai estar disponível para vocês. Gratuito, que eu fiquei assim, mais de mês trabalhando nele, para ele ficar bem enxutinho e bem prático para vocês, homens e mulheres, mulheres e homens, praticarem algo que vai trazer mais coragem, mais orientação, mais instrução para essas relações afetivas da gente que não tá muito bacana, ou pra gente entender o que não tava bacana, isso é a decisão que a gente tomou e tá vivenciando o término aí, as separações, os divórcios, se a gente tá seguindo o caminho correto, e as dúvidas, as inseguranças, e uma coisinha que acompanha todos nós, chamada culpa. Medo da solidão. Será que eu tomei a decisão certa? O que vai ser de mim agora? O que eu faço? Né? Então tá bom, gente, ó. Eu ia até colocar uma musiquinha aqui, mas fiquei falando tanto, porque eu falo pouco, né? Quem tá me conhecendo aqui hoje? O William, boa noite, bem-vindo. Então, vamos lá, que já entrou muita gente. Ai, que coisa boa. Gente, enquanto eu preparo aqui, se vocês conhecem alguém que precisa saber sobre medo do término, medo do divórcio, medo da separação e ainda continua num relacionamento que não tá legal, o que vocês vão fazer? Cliquem aqui nesse aviãozinho aqui, tipo uma setinha aqui embaixo, onde tá escrito adicione um comentário, tem uma câmerazinha, tem 2 bonequinhos com mais, depois tem um balãozinho com interrogação e depois tem essa setinha. Cliquem e encaminhem essa live para 1, 2, 3 amigos, amigas, vizinhos, irmãos, companheiros e companheiras, colegas de trabalho, porque ajuda muito a divulgar o meu trabalho. É um trabalho que eu faço com muito prazer. É um projeto que eu já tenho amadurecido dentro de mim. Já tá fazendo 2 anos e meio. E só agora que eu comecei a colocá-lo em prática, tá? Acabei de montar meu site, o link também tá na bio. Só que a parte de relacionamentos ainda tá em construção, ainda não coloquei a guia lá. Mas tem algumas coisas lá já de informação, tá bom? Pereira da Guia, qual que é o seu nome? Bem-vinda, boa noite. Geralda. E aí, gente? Tudo bem? Antoniácia aí, eu não entendi o nome. Boa noite. Helgam ou Elgam, não sei. Boa noite, boa noite, boa noite. Cumprimentando todos e todas. Enquanto eu termino de deixar aqui, mais 2 minutinhos, gente, a gente já começa. Como é uma característica minha, tá? Toda live, ela tem um exercício ou 2 exercícios práticos. Então, 1 minutinho para quem quiser pegar um papel, um caderno, uma caderneta, um lápis, uma caneta. Corram, peguem lá, porque a gente vai ter um exercício muito legal para hoje, tá? Que também, se eu não me engano, ele tá no e-book. Se ele não tá exatamente igual eu vou passar para vocês, ele vai ser bem parecido, tá? Eu acho que ele tem a ver com o capítulo 8 do e-book. São 8 capítulos, 9 com a conclusão. E, gente, vai ser muito bacana. E eu acredito que semana que vem esse e-book vai estar pronto e vai ser um presente para vocês. Boa noite, Emília, Márcia. Então vamos lá? Vamos começar? Sem mais delongas? Então, vamos.
Qual que é o tema de hoje? Medo do divórcio, medo do término. Eu podia ter colocado medo do término, né? Depois que eu fiquei pensando, mas enfim. Medo do divórcio e da dor da separação. Quando eu falar divórcio, gente, é o término de qualquer relacionamento longo, tá? Então tem a ver com namoro longo, com união estável, com gente que às vezes não usa o termo união estável, mas usa o termo amigado, né? Que é um termo popular, ou que eu moro junto, ou namoro há muitos anos, né? E não tá legal essa relação, ou essa relação já acabou e vocês estão nesse recente término, nesse recente fim, começando a entender se a decisão que vocês tomaram ou que a outra pessoa tomou foi uma boa. Entendendo essa montanha-russa de emoções que tem uma live e tem um capítulo lá no presente que eu tô preparando para vocês, que é o e-book. Boa noite, Ana. Traz para vocês e essa questão das emoções. Tem um exercício muito legal eu até chamei de montanha-russa de emoções, que às vezes você tá triste, feliz, aliviado, culpado, tudo no mesmo dia, né? Uma tempestade de coisas assim. Cida, boa noite. Ana, vamos lá. Então, hoje, né, pra quem não me conhece, que é a maioria de vocês que estão aqui, meu nome é Josiane Lírio, sou mentora de relacionamentos, sou psicanalista em formação, tenho 20 anos, um pouco mais de 20 anos de experiência na instituição na qual eu trabalho, atendendo, né, eu atendi muitos anos, por mais ou menos 20 anos, na maioria das vezes, casais em conflito, casais em processo de divórcio, de separação, de dissolução reconhecimento dissolução de união estável, disputa de guarda, mágoa, dor, medo, tudo junto num conflito. Quando chega no judiciário, o conflito já está escalado, já está gigante. Sou mediadora e conciliadora familiar, sou educadora parental e também sou contoterapeuta. Tenho um projeto de contoterapeuta para mulheres, por enquanto, à parte, mas isso vai ser trabalhado depois. Tá lá no site algumas informações. Quem quiser conhecer um pouquinho, é só clicar no link da bio, tem meu site lá. O site se chama Josiane Lírio, tá? Terá uma aba nova, que eu estou preparando essa semana, da gente falar sobre relacionamentos, superação de términos, como esquecer o ex, a ex, como recomeçar a vida, muita coisa que eu estou estudando. Inclusive, hoje chegaram mais livros para ler, para estudar sobre esse tema, que eu gosto, até porque eu vivi um divórcio, eu vivi 2 relacionamentos longos, sendo que um praticamente morava com essa pessoa e que terminaram, né? E um desses relacionamentos foi muito difícil. Meu casamento, inclusive, dentro do meu casamento, tinha violência doméstica, também fui vítima de violência doméstica. E entendo essas questões, estudo também essas questões, tenho uma especialização em parceria com a USP em violência doméstica, tá? Então, assim, eu transito por esse mundo das relações conjugais e conflitos conjugais há mais de 20 anos, e bem mais de 20 anos, porque eu tive isso, casei com 18 anos. Tem um Reels meu, eu até fixei ele, é o segundo que tá fixado lá no meu feed. Lá eu falo um pouquinho como que foi a minha experiência de divórcio, tá? Então, meu foco é em términos, como eu disse, e hoje vamos falar de algo que toca todo mundo, né? Que toca todos nós, inclusive a mim que vivenciei, e hoje posso trazer para vocês que é possível superar, reconstruir a vida. Vou fechar aqui, que meu marido está jogando lá na outra sala e está falando alto. Só um minutinho. Eita!
Pronto. Temos todo o tempo para nós falarmos de separação. E tem muita gente que eu conheço, muita gente que eu já atendi, muitos amigos, gente da família que às vezes estão vivendo relacionamentos que já acabaram, estão vivendo no proforma, às vezes não conversam entre si, mal se dirigem à palavra, ou estão tentando, porque está acostumado com aquela situação, com aquele mundo que foi construído. Ah, são muitos anos, são filhos, é isso. Mas que estão infelizes, estão inseguros, estão com medo. Por que que a gente fica? Por que que você fica num relacionamento infeliz? Por que que você sabe que não dá mais, mas ainda tá lá? O que que te prende nesse relacionamento? É você, Ana? Ana. Então hoje você vai aprender bastante coisa. Eu queria poder pegar na mãozinha de cada um de vocês que estão aqui na live e guiar, sabe? Segura aqui na minha mão que eu te levo, sabe? Que eu te levo, que lá no fim do arco-íris existe um mundo novo. Mas é um processo, é uma jornada que cada um precisa ter. E cada um tem sua história, sua bagagem de vida e suas resistências e seus limites. E a gente tem que ir dando os passos à frente de acordo com o que se dar conta. Mas esperar dar conta, esperar ter coragem, elas vão brotar na nossa frente? Será? Será? Calu alguma coisa, Anchieta, que entrou agora, Rosilene, Daiane, será? Será que a gente tem que esperar a coragem brotar magicamente? Eu participei de um grupo de estudo sobre coragem, participei de um grupo de 3 meses, lendo 2 livros, inclusive, sobre coragem. E coragem, gente, a gente vai com medo mesmo. À medida que a gente caminha com medo, a gente constrói a nossa coragem. E à medida que a gente vai construindo a coragem pequenininha e vai dando mais passos para frente, a coragem cresce, tá? Então, bora lá. Então, hoje, nós vamos refletir por que você continua ou conhece alguém que continua em relacionamentos infelizes, mesmo sabendo que não dá mais. Já se perguntaram, quando vocês viram a chamada dessa live de hoje? Gente, eu vou lá nessa live para entender o que é isso, o que está acontecendo, o que isso provoca. Será que vai acender alguma luz? Gente, nem que seja uma luzinha bem pequenininha que eu puder contribuir para vocês hoje, eu vou ficar muito feliz, certo? Então, Carlos, Edilson, boa noite todos aqui. Muito feliz, muito grata. E lembrando e pedindo mais uma vez, se souberem de alguém que precisam saber disso também, clique aqui no aviãozinho, compartilhe essa live com essa pessoa, tá? Então, vocês sentiram medo do término por divórcio ou por separação? Então, se vocês sentiram ou ainda sentem esse medo do divórcio, medo da separação, medo desse término, essa live é pra você, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai explorar o máximo que der, porque uma live eu planejei 40 minutos, mas vocês perceberam que só na introdução, que era pra ser de 3 minutos, já passei de 10, né? Vamos para esses motivos que te prendem em relacionamentos infelizes e vou tentar inspirar, que é o grande objetivo, coragem para enfrentar, assumir a decisão e seguir a decisão. Porque a gente, sendo feliz, nos fortalecendo, a gente consegue fazer quem tá perto da gente feliz também. Até os ex, tá? Até os ex. Então a gente vai falar também sobre limites numa outra live, tá? Que a gente tem que aprender a dizer não. Dizer não é tão difícil, né? Às vezes é mais fácil é mais difícil dizer não do que receber um não. Apesar de que receber não dá um incômodo, mas é isso.
Então, vou começar com uma pergunta. Quem já ficou preso ou presa num relacionamento por medo do que vem depois? Quem aí? Quem coloca a mãozinha eu, ou escreva eu aí. Vamos pensando? Vamos pensando? Vou ligar aqui eu fechei aqui a porta, agora tá fazendo calor. E aí? Alguém? Vocês? Vamos pensar? E hoje a gente vai pensar nisso. O que prende a gente nesses relacionamentos? O que te prende nesses relacionamentos infelizes, acabados muitas vezes? Com base no mapa emocional do fim do relacionamento, que tá lá no meu e-book, que vai ser um presente pra vocês. Ana, Val, quem mais? Levanta a mãozinha. Vamos participar, gente, porque aqui a gente se apoia, aqui a gente se ajuda. E a minha ideia é criar um grupo forte de pessoas para se ajudar e eu poder guiar vocês nesse grupo, tá? E esse mapa emocional do fim do relacionamento tá lá no e-book, se não me engano, no capítulo 8, e traz estratégias práticas para encontrar força no interior de vocês, tá? Esse e-book, para quem entrou agora, ele tá saindo do forno e acredito que ele vai ficar pronto para presentear vocês gratuitamente, presente meu, do fundo do meu coração, a partir de semana que vem. Talvez eu já disponibilize ele na live da semana que vem, certo? Então, a gente vai tentar trabalhar isso hoje, já pincelando o que tá vindo semana que vem, tanto no e-book quanto na live de semana que vem. Ei, Lu, boa noite. Nonato também, boa noite, né? Então, eu queria que vocês ficassem com uma frase. Eu imprimi, mas tá lá no escritório, esqueci de trazer. Pensem na seguinte frase. Ou quem tá com papel e caneta aí, escrevam. Minha força é meu guia. Sua força é seu guia ou sua guia? Pensem nisso, né? E o que tá prendendo vocês nesses relacionamentos infelizes que praticamente acabaram, tá no fim, já não tem mais ar, tá sufocado, já tentaram de tudo que foi possível ao alcance? O que tá prendendo vocês nessas relações infelizes? Medo da solidão? Questões financeiras? Filhos? Eu ouço muito isso. Ah, eu vou continuar casado ou vou continuar casada porque tem que criar os filhos. Filho fica muito infeliz com pais separados. Será? Será mesmo? Culpa? O que te prende é culpa? Alguém quer colocar aí? Medo da solidão. Ah, questão financeira. Vai cair o padrão de vida, como é que eu vou viver? Nossa, vou ter que pagar pensão para filho. Nossa, como é que vai ser a convivência familiar? Né? Ainda se usa muito falar de visita, né? De pais, mãe, dependência emocional. Nossa, eu vou fazer uma live sobre dependência emocional, viu, Ana? E também falo lá no meu e-book de dependência emocional. Como semana que vem só que ele vai ficar pronto, então o presente vai ficar pra semana que vem, mas eu te espero aqui, tá bom? Então, dependência emocional, a gente acreditar que a gente precisa daquela pessoa pra nos fazer feliz, pra nos preencher. Mais uma dependência emocional aqui, e medo. Verdade, isso mesmo. Então, dependência emocional. Gente, pelo que vocês estão falando aqui, e pelo que medo da solidão,
Medo da solidão, dependência emocional. Boa noite quem tá entrando aí, gente. Eu vou fazer uma live sobre dependência emocional, tá bom? Ô Maria, não precisa mandar convite. Você entrou, só clicou em entrar na live e assistir aí, já tá me assistindo, tá bom? Por isso que eu não vou te aceitar. Então, olha só às vezes eu acho que me sinto só. Pois é, egoísmo, medo de ver com o outro, ciúme prévio, né? Ciúme de ver o outro com outra pessoa. Vocês já pensaram? Ciúme que a outra pessoa pode ter de ver você com outra pessoa também, quando você reconstruir sua vida, né? Então, assim, é muita coisa que passa dentro da cabeça da gente, dentro das emoções da gente. E realmente eu me deparei com essas mesmas questões que vocês estão trazendo aqui, que eu tô elaborando aqui com vocês, quando eu estava num setor que eu atendia casais nessa situação. Medo de achar que não vai dar conta de tudo. Gente, exatamente a frase que eu escrevi, eu não sei se foi no Reels ou se foi no meu e-book, tá? Será que eu vou dar conta sozinho ou sozinha? Isso mesmo, Lili. Lili mesmo? Lili. Gente, é muita coisa que passa na cabeça da gente. Aí às vezes fala assim, já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui mesmo. Já sei como é que essa pessoa é. Já sei até onde eu posso ir. Ah, essa pessoa me trai. Vamos falar de traição também numa outra live. Ah, já sei como é que é. Então já acostumei. Tá ruim, mas eu tô acostumado com esse ruim. Será que vale a pena? Uma vida só, gente? Uma vida só? Será? Vamos pensar nisso? Então, só para vocês terem uma noção, no Brasil, 1 em cada 3 casamentos, e quando fala casamento aqui, nessa pesquisa que eu fiz no IBGE e no gente, esqueci o outro instituto, casamento formal, de certidão, de cartório, de tudo. 1 em cada 3 casamentos, não tô falando de união estável, das uniões que não são formalizadas em cartório. De 3, 1 acaba em divórcio. E desses 3, 50% são de pessoas que se sentem presas em relações infelizes, que, segundo esses estudos, por medo de solidão, incerteza financeira, preocupação com os filhos e dependência emocional. Na pesquisa está escrito dependência financeira e dependência emocional. Olha só o que vocês me falaram aqui e olha só o que nos estudos foram revelados, né? Mas ficar onde não há felicidade é justo com você? É justo com a outra pessoa? É justo com os filhos ser exemplo de infelicidade? De brigas? De violência emocional, de violência psicológica, às vezes de violência física, às vezes de violência financeira, às vezes de tudo junto? Isso mesmo, Maria. Não, não é. E tomar decisões difíceis que têm impacto na nossa vida, rumo ao desconhecido, dá medo. Dá muito medo. E é normal. A gente não tem certeza do amanhã. Nós conhecemos tudo que a gente tem e o que a gente é e se tornou até agora, o dia de hoje. Dia 22 de abril de 2025, às 9h01. Daqui 2 minutos eu sou outra pessoa, eu tenho outra vivência. E vocês também. Né? Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Vanete.
Então, gente, a gente tem que refletir e começar a colocar na balança tudo isso. Porque todo término automaticamente se transforma num processo de luto. E todo o processo de luto é desafiador, é doloroso, muitas vezes longo. Numa outra live, eu citei um livro que eu li na época que eu terminei um relacionamento muito difícil. Terminei um relacionamento de 34 anos. Maria de Fátima. Corajosa. Temos um exemplo hoje de uma pessoa corajosa aqui. Tá seguindo. É fácil, Maria? Não é fácil, né, Maria de Fátima? Não é fácil. Há quanto tempo, Maria, que você terminou esse relacionamento? Há quanto tempo você está separado? Fala aí, por favor. A média de um processo de luto, a média, tá, gente? De acordo com o livro da doutora Judith Virus, Perdas Necessárias, é comparada 5 meses? Nossa, tá recente, né? Então você tá bem ainda no ápice do luto. Então a média de um processo de luto é de 9 meses. Compara-se ao tempo de uma gestação. Porque através do luto a gente gera uma nova vida, um recomeço. E ela fala isso. Claro que, de acordo com a vivência e com as questões emocionais que cada um carrega, pode se estender até mais do que 9 meses. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela viveu o processo de luto do término do casamento dela, porque ela terminou o casamento, mas não queria terminar. Estou acabando um de 21. Nossa, Ana. Há quanto tempo, Ana? Pedro, bem-vindo. Essa minha amiga, ela ficou quase 3 anos num processo de luto extremamente difícil. Quando ela disse basta num relacionamento afetivamente abusivo, cheio de traição e tudo, ela ficou doente, ela chegou a ser internada com anemia extrema. O corpo dela se esvaiu. Vocês verem que cada pessoa ela recebe e lida com o sentimento do luto, da dor, da perda, de tudo que ela queria que fosse o casamento dela. Ana, você decidiu nesse feriado? Então você tá bem no olho do furacão, né? Então bora lá, segura a minha mão e vamos junta. Vamos todo mundo junto aqui. Então, agora que ela falou assim, Josi do céu, eu fico chocada. 27 anos, Maria. É muito tempo, né, gente? Muita gente, muito tempo casada, né? Gente, essa minha amiga ficou 15 anos casada. 3 filhas, uma especial. Então, pra ela, eu acho que foi um pouquinho mais desafiador. Como é desafiador pra todo mundo. Então, hoje ela fala assim, gente, como que eu pude ficar presa a uma pessoa e uma ilusão mesmo depois do término? Eu falei assim, ainda dá tempo. E ela tá vendo que dá tempo de reconstruir a vida dela e começou agora. Deve ter uns 2, 3 meses que a ficha dela parece que caiu assim, que ela deu sabe, parece que acordou assim. E tá indo, né? Mas vamos lá. Então, é um processo longo, desafiador. O que mais que eu coloquei? Às vezes longo. Mas também, esse processo de luto, ele carrega a chance de renascimento, recomeço, uma nova direção para sua vida. Então a gente tem que ir equilibrando os pratos, tá? E todos nós temos uma força dentro da gente, capaz de nos guiar. Mas a gente vai travar, você vai travar se você ceder a toda sensação de medo. Sentir medo é natural, todo mundo sente, em quase todas as situações da vida. Mas se a gente cede ao medo, o que acontece? A gente paralisa, a gente não age,
A gente passa a vida sobrevivendo e não desfrutando da vida. Porque é natural termos problemas, desafios, casamentos e relacionamentos, namoros felizes têm problemas, tem discordância, e isso é que é saudável. Porque há uma ilusão também de achar que felicidade é algo contínuo o tempo todo e eterno. Que casamentos felizes não têm briga, discussões, desentendimentos? Tem. A diferença é que são pessoas que têm maturidade emocional e ferramentas, né, com essa maturidade emocional para superar e resolver juntos os problemas. E cada passo que eles dão resolvendo os respectivos problemas, eles se fortalecem juntos, tá? Mas isso é tema de outra live. Então, a questão é, você tá pronto ou você está pronta para ouvir sua voz? Sua voz interna te mandando as mensagens? Às vezes aquela voz que tá te dizendo alguma coisa por sensações, as mensagens às vezes vêm por sensações, às vezes as mensagens dessa voz interna da gente vêm com dores no corpo, com sintomas físicos, dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Eu tenho uma amiga, ela me chama de tia porque ela foi casada com meu sobrinho, que ela é doutora em sono, e ela vai vir fazer uma live com a gente aqui, gente, sobre a qualidade do sono, a importância do sono. Ela é psicóloga do sono, doutora na USP. Gente, ela tá arrasando, vou trazer pra vocês. O problema é quando a mulher tem maturidade e o homem não. Exatamente, Lu. Exatamente. Como equilibrar esses pratos? Né? Terapia de casal, talvez. Né? Então, gente, vocês estão entendendo que a gente tem às vezes um friozinho na barriga, um mal-estar? Eu tive uma professora de um curso que eu fiz uma vez, ela falou justamente isso. Uma professora de um curso chamado Recursos Terapêuticos que eu fiz. Ela fala assim, às vezes a barriga fala, quando tem aquele friozinho estranho na barriga, escuta a barriga, escuta o estômago. São mensagens da nossa voz pro nosso corpo, para ver se a gente entende o que a gente tá passando, o que a gente precisa fazer, tá? E aí fica uma pergunta para reflexão. Por que ficamos nessas relações? Por quê? Aí eu vou trazer 4 perguntas a partir dessa. Por que ficamos? Dica, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar no direct pra vocês. Que tal pegar um papel aí, que a gente vai com papel fácil, e colocar, divida o papel no meio, se for uma folha, vou pegar aqui. Se for uma folha tipo essa aqui, dobre e escreva aqui. O que eu perco se eu ficar nessa relação? Certo? Aí pensa, se quiser escrever, se quiser refletir depois da live, o que eu perco ficando nessa relação? Do outro lado, vocês vão colocar assim: o que eu ganho ficando nessa relação? Certo? Aí vai pegar a folha, dobrar do outro lado. O que eu perco me libertando dessa relação? O que eu ganho me libertando dessa relação? Comecem a pensar nisso. E depois que vocês refletirem bastante sobre essas 4 perguntas, quiserem anotar, abra e veja o que vocês refletiram na coluna. O que eu perco ficando, o que eu ganho ficando nessa relação, o que eu
perco me libertando dessa relação e o que que eu ganho, tá? É uma dica extra de exercício que eu bolei agora quando eu tava revisando o roteiro pra live, tá? Eu tive essa ideia pra passar pra vocês, inclusive eu acho que eu vou incluir lá no e-book esse exercíciozinho aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá fazendo sentido? Porque a minha provocação aqui é entender os motivos, fazer com que vocês enxerguem e entendam os motivos porque vocês estão nesse tipo de relacionamento. Ou que saíram recentemente desses relacionamentos, igual algumas colegas aqui testemunharam aqui nos comentários, tá? Meninas, eu tenho uma live que eu fiz, depois eu vou passar pra vocês, me chame depois no direct que eu mando pra vocês, tá? Eu tô salvando essas lives, subindo no YouTube, só como mecanismo pra salvar as lives, tá? Porque se eu colocar aqui no feed, fica muito poluído o meu feed, então eu salvo e mando para as pessoas que me pedem ou vão lá no meu canal no YouTube. Meu canal é pequenininho, eu não fiz canal para crescer, tá? Eu fiz só pra deixar as lives salvas lá. Tem uma live muito boa, o pessoal gostou bastante. Então vou dar uma dica para vocês, uma dica inicial. Se a separação já tá aqui na sua mente, comece pequeno. Escreva o que você sente. Vale até essas perguntas do papel, né? Acrescente outras coisas que eu coloquei para vocês refletirem e outras que vierem à mente de vocês. Deixa fluir. Ah, eu tenho medo. Tudo que vier, tenho medo disso, daqui. Vai olhando para isso. Quando vocês pensam, escrevem e leem, vocês começam a compreender, racionalizar tudo isso. Se tiverem alguém de confiança, compartilhe isso com alguém de confiança. Olha, eu tô pensando em separar, eu já coloquei algumas coisas na balança, vou trocar uma ideia com você. Não que essa pessoa vá influenciar a sua decisão. Às vezes ela vai tentar te dissuadir da decisão que você já tomou. Você vai dizer, não, só quero compartilhar com você os meus sentimentos, as minhas inseguranças, as minhas certezas, o meu medo. E como eu tô fazendo para criar coragem de seguir em frente, porque é desafiador, é dolorido. Pesquise sobre separação, sobre divórcio, sobre direitos do divórcio, como que funciona, os tipos de divórcio. Eu tô fazendo um outro e-book que vai trazer esses tipos de divórcio, alguns aconselhamentos. União estável, né? Mora junto há muito tempo. Ah, eu moro junto. Tá, tem um nome jurídico para isso. União estável. Ah, mas eu nunca fui lá no cartório reconhecer a minha união estável. O que que eu faço? Você vai entrar com pedido de dissolução de união, reconhecimento de união estável / dissolução, tudo junto. Se for pro judiciário. Tá? Verifica as finanças da família. Para vocês entenderem. Temos muita dívida, porque tudo é partilhado. 50% de responsabilidade no casal, inclusive pelo sucesso do relacionamento. É 50%, gente. Tá? Então, pequenos passos te aproximam cada vez mais da concretização, da coragem de vocês de mudarem essa situação infeliz. Certo? Mais uma vez eu pergunto. Qual o medo que te segura mais nessa situação? Nesse casamento infeliz, nesse namoro longo infeliz, que te sufoca? Uma vez, um colega de trabalho que estava vivendo uma crise no relacionamento, já tinha acabado, ele já não sabe, ele falava que não tinha coragem de falar, ele queria que ela terminasse. Ele falava isso. Ele falava assim, nossa, já deu a hora de ir embora, prefiro ficar no trabalho. Ah, eu vou passar no boteco aqui. Ah, eu vou fazer isso. Ele arrumava tanto compromisso só para não ter que ir para casa. Ele faleceu, que ele era bem idoso já. E eu lembro que, acho que foi o 3º ou 4º casamento, que ele era bem mulherengo.
Ele casou com o amor da adolescência dele. E eu lembro que ele falou isso, falou assim: agora eu tenho prazer em ir para casa. Porque eu finalmente consegui alinhar a minha vida e unir a minha vida com uma parceira de vida, alguém que eu realmente gosto e compartilho dos mesmos valores que eu. Tem que ser tudo igual o tempo todo? Não. Mas tem que haver um equilíbrio. Porque você vai frustrando. Você vai... No dia a dia, a convivência não é fácil. Cada um de nós entra num relacionamento com as nossas experiências, com as nossas expectativas, com as nossas fantasias, e nem tudo a gente consegue falar, mesmo tendo um canal de comunicação aberto e claro. Eu falo isso por experiência. Eu falo tudo pro André, meu marido, e ele fala tudo pra mim. O que agrada, o que desagrada, mas às vezes falta a palavra pra expressar. Então, quando a gente abre mão de ficar num relacionamento infeliz, que o outro também tá infeliz, a outra pessoa tá infeliz, a gente abre para ela também ter a possibilidade de se refazer, de se reconstruir e ser feliz também. Tá? Então, vamos lá. Exercício prático de hoje. O nome do exercício é Resgatando Sua Essência. Ele tá adaptado ao que tá no capítulo 8. Eu falei com vocês que era capítulo 8, agora que eu vi anotado aqui. Então, pegue o caderno, o celular de vocês, o que der pra vocês aí anotarem, tá? O pessoal que entrou aí, tá? Essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Vocês podem assistir o início. E enquanto eu tomo um copo d'água, pegue alguma coisa para anotar, que eu vou passar para vocês 3 coisinhas. Primeira, escreva aí uma coisa ou mais de uma, se você se vier tão rápido à cabeça assim, mas pelo menos uma coisa que você abandonou por esse relacionamento. As meninas aí, as moças que terminaram recentemente, 5 meses, agora no feriado, os respectivos relacionamentos, isso serve para vocês entenderem o motivo de que vocês deram basta nesse relacionamento de vocês, tá? E depois, se vocês tiverem dúvida, eu explico e mando pra vocês o link de uma live que eu fiz justamente esse tipo de reflexão, tá? Então, pelo menos uma coisa que você abandonou por esse relacionamento, por causa desse relacionamento. O que você abandonou? Um sonho, um projeto, um hobby. Sabe essa minha amiga aqui? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa que ficou de luto mais de 2 anos. Ela é saxofonista. Tocava lindamente. Ela deixou de tocar. Agora, quando ela caiu a ficha, ela tirou o saxofone que ficou mais de 15 anos numa caixa e voltou a tocar. Ela abandonou a música, coisa que pra ela é algo fundamental. Tocava numa banda, tocava numa orquestra, abandonou tudo pra manter o relacionamento dela, porque o cara não gostava muito do que ela gostava. Entenderam? A primeira questão. Segunda, escreva aí uma pequena ação para resgatar isso que você abriu mão essa semana ainda. Uma pequena ação para você fazer. Sandra, você já me falou, né? Gente, conheço Sandra. E ela fez isso também.
abandonou o violão nesses 14 anos. Ó, similar a sua xará, tá? Ela é sua xará, essa minha outra amiga. O que você pode fazer ainda hoje, essa semana ainda? Pode ser uma ação pequena para resgatar isso que você abriu mão, que te fazia bem, que te fazia ser parte de algo, ser mais alguma coisa. O quê? Por exemplo, vou correr 20 minutos num parque. Vou retomar aquele meu projeto de pintar em aquarela. Ah, eu sempre quis fazer uma faculdade de engenharia. Uma fulaninha ou fulaninho falava que eu não tinha talento para coisa e que a gente tinha que focar na nossa família. Eu vou olhar qual faculdade tem um curso que eu possa vir pagar. Nossa, como é que matricula? Será que dá para o próximo semestre? Vocês entenderam? Então, tentar pegar esse fio de novo da meada e seguir. Sandra, vai voltar a tocar ou já voltou a tocar seu violão? Terceira e última anotação. Escreva uma frase que vier na cabeça de vocês, que o coração e a emoção de vocês, que te lembre da força que você tem, da sua capacidade de realizar as coisas. Um exemplo aqui. Eu sou o meu maior medo. Ou eu tenho uma espécie de mantra. Vai voltar, né? Isso mesmo, aí, ó. A Sandra já tá dando o primeiro passo. Pequeno. Mas é o primeiro passo. Eu vou voltar. Ela afirmou que vai. E vai. Ou, a partir de agora, eu deixo de ser o meu maior medo. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu realizo isso. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá encaixando na realidade de vocês o que pode ser pequenas ações para vocês darem passos para a mudança? Para uma vida de superação dessas dificuldades emocionais, familiares, até financeiras? Então, gente, é aí. Então, primeira coisa, escreva uma ou mais coisas que você abandonou em prol desse relacionamento. Segunda coisa, escreva uma ação para resgatar isso essa semana ainda. O que você pode fazer? Tá? E a terceira coisa, escreva uma frase que vier na sua cabeça, no seu coração, que possa te lembrar da sua força. Eu tenho um mantra, geralmente quando eu tô fazendo esteira na academia, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou saudável, até porque eu tive um problema de câncer de mama. Eu sou forte, sou saudável, sou capaz, eu realizo meus sonhos, desejos e planos com facilidade, perseverança, resiliência, prosperidade e sucesso. Tô na academia, tem hora que até fecho o olho e tô lá repetindo pra mim. Isso me dá força. Estão entendendo? Então, escrever essa frase. Agora que vocês escreveram essa frase, vocês vão ler em voz alta pra vocês. Esse é o primeiro passo para sua liberdade. A frase da Sandra, eu vou voltar a tocar. É isso, Sandra? Com esse sorrisinho lindo? Alguém quer compartilhar qual ação?
Vocês escolheram? Por exemplo, eu vou pintar em aquarela quadros, paisagens? Vou fazer aula de cerâmica? Alguém quer compartilhar, além da Sandra que falou, vou voltar a tocar? Eu tenho uma frase que eu escrevi no meu caderno, que eu tenho um caderno que eu escrevo algumas coisas assim que eu penso, às vezes eu transformo em texto, já tem um tempo que eu não publico no meu blog lá, que tá no site. Às vezes transformo em texto, coloco lá no blog, às vezes eu transformo em texto e esqueço de colocar no blog. Enfim. Será que? Será isso sim. Amanhã já vou tocar. Isso mesmo! Ó, Val, voltarei a cuidar de mim. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu coloquei assim: sempre seguir em frente. Sempre seguir em frente, viver o meu presente. Por que o meu presente? É a partir do meu presente que eu tenho as experiências do passado, o que eu posso aprender e que eu já aprendi, o que deu errado, guardar as boas lembranças e bons aprendizados das coisas boas e ter perspectiva de construir o meu futuro. Então é uma das frases que sempre às vezes eu rabisco nas minhas agendas, bem na minha cabeça eu fico rabiscando, tá? A Maria, vou mudar de cidade e arrumar um emprego. Isso mesmo, Maria. E adorei o seu pug aí, que eu adoro cachorro. Isso mesmo. Então, dicas para respostas de vocês, tá? Vai sentir dor? Vai. Sinta essa dor. Mas não mergulhe nessa dor e fique lá se afogando nessa dor. Se tiver que chorar, chore. Não há nada errado nisso. Nem para homens, nem para mulheres. Até a questão dos homens é muito pior que os rapazes que estão aqui, porque tem uma ilusão, um adestramento cultural de que homem não chora, homem não expõe suas vulnerabilidades, como se homens não amassem, como se homens não precisassem ser amados, como se os homens não sentissem, né? Meninos, concordam comigo? Se alguém concorda, coloca um joinha aqui pra saber se eu falei e toquei no coração de vocês. Sentiu muita dor? Mergulhou nela um pouquinho? Emergiu? Chorou? Lavou a alma? Eu lembro uma vez que eu falei com a minha mãe assim: mãe, chorei tanto já, que eu esqueci como é que chora. Tinha um tempo que eu não sabia mais chorar. Parecia que eu tinha ficado anestesiada emocionalmente depois de um término desafiador que eu tive. Mas depois, levantem-se, ergam a cabeça e siga. Ah, mas a fulana tá me enchendo a paciência, a fulana tá me enchendo a paciência, tá criando confusão. Respire fundo e veja se tem motivo. E ponha limites. Porque se entrar na onda do conflito do outro, é do outro, não é seu. Pode se referir ao relacionamento, mas se a pessoa tem problema, ela vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que aprender a botar freio. Senão não vai seguir legal. Vai pesar mais. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido pra vocês? Busque apoio. Conversar com um amigo, uma pessoa de confiança. Alguém da família que vocês possam contar. Grupos. Terapia. Gente, eu tô aqui. Tem mais gente aqui. Vocês não estão sozinhos. A dor de cada um é a dor de cada um. Mas ninguém está sozinho nessa jornada.
E a gente pode continuar seguindo juntos aqui. A partir de agora. Certo? Então, reconecte com seus sonhos. Tá? Reconecte com seus sonhos, como eu disse agora há pouco. Isso é fundamental para te dar energia para conseguir começar a desenhar o seu futuro. Porque a vida que você tem ou teve até então tá dando um looping de 360 graus ou mais, que às vezes vai fazendo em espiral, mas você vai sair lá na frente do túnel, lá naquela luzinha lá no túnel. Algumas pessoas estão com a luz mais próxima, a luz vai crescendo, mas quem está começando agora, ou quem ainda não tomou nenhuma decisão e está pensando em amadurecer essa decisão, faça isso. Escreva, pense, procure alguém, procure aconselhamento, procure terapia, faça uma sessão, expõe seus sentimentos. Eu tenho uma seguidora nova que ela colocou no meu direct que ela justamente estava há muitos meses procurando uma forma de terminar o casamento dela, que já estava muito ruim há muito tempo, inclusive dormindo em quartos separados há mais de 2, 3 anos, se eu não me engano. E ela tinha várias questões, inclusive trabalhavam juntos, empresas juntas, alguma coisa assim. E ela falou assim, tem a questão emocional, que eu não estava dando conta, porque a questão financeira, como tudo muito bem documentado, é fácil, né? Cada um fazer a divisão, como é que vai ficar os negócios. Porém, emocionalmente eu não sabia se eu estava preparada e eu comecei a fazer terapia para entender isso. E tô começando a sentir segurança que é isso mesmo que eu preciso fazer. Então, cada um, quando começa a dar os primeiros passos, as primeiras pequenas ações que eu falei agora há pouco, é que vai desbravando, que vai vindo, né, gente? Que coisa, que vai aparecendo para vocês opções de ações a serem tomadas. E isso vai dando segurança. Quem está casado no papel, informe-se sobre o divórcio, procure um advogado ou advogada especializado em vara de família, conselho de quem trabalhou com isso mais de 20 anos, procure alguém mais conciliador, não procure aqueles advogados que são muito briguentos, litigantes, não, porque às vezes vão colocar pilha em vocês para brigar. E o que você quer? O que você precisa para ser feliz? Resolver conflitos e não arrumar mais conflitos, tá? Site dos tribunais de justiça, do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem informações, tem guias práticos sobre divórcio, sobre conciliação, sobre mediação de conflitos familiares no âmbito do judiciário. Quem tem filhos maiores ou não tem filhos, tem a possibilidade de fazer um divórcio consensual, faça lá um advogado, um termo, ambos assinam, lava em cartório, não tem juiz, não tem nada, tudo é homologado. Então, tem jeito de facilitar a vida, mas também tem jeito de complicar. O que vocês preferem? Entendeu? É aquela questão, mas a outra pessoa não aceita. Tenta conversar. Se não, talvez você tenha alguém de confiança para conversar e falar, pra mim realmente não dá. É melhor seguirmos para a gente superar isso tudo, tá? Se há filhos, priorize o bem-estar deles, mas também o seu. Você só vai conseguir exercer uma parentalidade saudável para os filhos de vocês se vocês estiverem bem. Estou falando isso como educadora parental. Estou falando isso também como uma pessoa que trabalhou com criança e adolescente que estava no olho do furacão de pais brigando e disputando e colocando elas como objeto de atingir o outro, como forma de atingir o outro. Tá? Mas eu tô preparando um material exclusivo sobre isso, tá? Pra vocês.
Mandem suas dúvidas nos comentários. Dando tempo, eu respondo alguma coisa, se for possível. Se não, me mandem no direct, que eu puder responder para orientar vocês, eu respondo, tá bom? Vou responder no máximo que eu puder, no tempo que eu estiver disponível. Então, gente, qual que foi o objetivo hoje? Fazer com que vocês entendam, porque não dá para dar a receita toda para vocês aqui. Semana que vem o e-book vai estar pronto. Eu vou divulgar aqui, vocês vão clicar, é gratuito. Quem recebeu o e-book, eu vou reforçar isso lá semana que vem, na hora que o e-book sair, tá? O que eu vou aconselhar vocês? Quem quiser, depois que ler o e-book, vai ter exercício prático, coisa pra fazer igual eu fiz aqui agora. Ah, Josi, eu queria que a gente conversasse sobre isso. A gente pode montar uma reunião em grupo, no Zoom, pra gente trabalhar o e-book. Pode ser? A gente pode marcar um sábado à tarde, a gente alinhar alguma coisa, umas 2 horas, a gente faz uma espécie de workshop com aquele e-book, tá? Então isso vai depender de vocês. O e-book é um presente, se vocês quiserem que ele se transforme em um workshop, vocês vão estar já com o material na mão e a gente vai desdobrar esse material e eu posso somar, caso vocês queiram um workshop, com um material que eu fiz uma live muito bacana sobre superação. Tem até uma carta de despedida pro ex-relacionamento, para o relacionamento, que é bem bacana, tá? E nesse e-book tem mais passos e mais dicas para superar o ex, que é tema de uma terceira live que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer uma live semana que vem, que é sobre dependência emocional. Quem vem? Quem vai vir na live de segunda-feira, que eu vou falar de dependência emocional na próxima segunda-feira? Quem tá comigo nessa live? Hein? E não é só mulher que é dependente emocional, não. Homem também. A gente vai entender um pouquinho disso. Eu devo já trazer pra vocês o e-book pronto. Se ele não ficar pronto semana que vem, ele vai ficar pronto pra terceira live. E a terceira live é baseada num dos capítulos também. E a gente vai poder trabalhar mais profundamente. Mas para uma live não dá para trazer muita coisa prática. Mas eu espero que o medo do término, o medo da separação, ele é real. Mas a sua força, o que você é capaz de fazer por você, melhorar emocionalmente, amadurecer emocionalmente e ter ferramentas para continuar se fortalecendo, se desdobra em qualidade de vida para você e para as pessoas que vocês gostam. E quem tem filho, os filhos vão se beneficiar disso, tá? E eu sei que você aí sabe muito bem qual caminho você precisa percorrer para alcançar uma vida mais feliz, uma vida mais em paz, que isso não tem preço. Então comecem hoje. Reflitam sobre os 2 exercícios que eu mandei, das 4 perguntas e depois daquelas frases que eu pedi para vocês anotarem. Na hora que terminar essa live, tome uma água, tome um café, se bem que tá à noite já, né? Tome uma água, tome um suco, alguma coisa. Parem, reflitam sobre o que a gente conversou, sobre o que eu pedi pra vocês anotarem. Se alguém perdeu, me peça que eu mando pra vocês. Essa live, amanhã à noite, eu já vou subir no YouTube. Então, quem quiser o link, me chame no direct que eu mando o link do YouTube pra vocês. E lá terão acesso às outras lives também anteriores, que eu falei de separação, eu falei de superar com menos dor, dei exercícios também, tem muita coisa. Aguardem que em breve eu vou disponibilizar para vocês o e-book gratuito, tá? E queria saber se vocês têm perguntas, porque a gente já está encerrando. Eu queria falar mais, mas já são 9h41 e era para ter falado menos, mas já deu quase que 1 hora de live.
Vocês querem perguntar alguma coisa, querem pensar em me chamar no direct, sintam-se à vontade. Gratidão por terem participado. E eu acredito muito na força que vocês têm. E que ficar se culpando, ficar se sacrificando emocionalmente, chega a um ponto que o próprio corpo ele vai dar sintomas físicos. E você não vai conseguir produzir bem no trabalho, não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas que estão perto de vocês. De nada, minha querida. Espero que tenha trazido alguma reflexão, alguma coisinha pequena que seja, porque dentro de uma horinha de live não dá tempo. E gratidão por estarem aqui. Segunda-feira, dia 28, a gente vai falar de dependência emocional. E se o e-book estiver pronto, eu já vou passar para vocês o link de acesso ao e-book gratuito, tá? Abriu o e-book, leu, fez os exercícios ou teve alguma dificuldade, me chame. Se quiser, eu transformo num workshopzinho pra gente trabalhar junto. Ana, foi legal? Ana, dependência emocional, segunda-feira. E eu sou muito grata a vocês. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente.